Olá, como eu anunciei que traria a vocês alguma coisa, alguma ideia sobre o ano 2024. Eu estou aqui para isso hoje, mas a minha visão que eu quero compartilhar com vocês é diferente, talvez, de todas as abordagens ou próxima a poucas que vocês têm recebido ou que vocês têm vivenciado nesse momento. Porque o que eu tenho visto é uma preocupação bastante grande com as mudanças climáticas, com os intempéries da natureza, com as mudanças geológicas, geográficas que nós passaremos no ano de 2024. Eu acredito que radiações solares também está no tema, né? E tudo isso é preocupante para algumas pessoas, né? Porém, eu acredito numa sincronicidade dentro do processo evolutivo. E diante dessas situações, muito pouco a gente pode fazer. É claro que informações são bem-vindas sempre, e aquelas pessoas, existem pessoas mais ansiosas que buscam realmente ter essas informações para que aumente o grau de segurança no processo. O meu foco é um pouco diferente, ou dentro de um perfil que vocês já conhecem que eu funciono, né? Dentro do enfoque terapêutico, né? Eu venho há bastante tempo, né? Como eu já disse a vocês, eu sou terapeuta, né? A gente fala assim, não tenho mais consultório, não estou mais lá, mas dentro de uma grade de trabalho tão vasta que eu tenho de experiência humana, de comportamento humano, o meu foco aqui para vocês sempre vai ser multiplicar as mensagens que eu recebo, que agregam ao espírito, à alma, à personalidade, porque eu acredito na transformação que está nas nossas mãos e aquilo que nós podemos fazer. O que dentro de tudo isso que vai acontecer no ano de 2024 cabe a nós. Eu sempre nesse olhar, qual é a nossa responsabilidade neste mundo? Qual é a nossa responsabilidade, o que cabe a cada um de nós dentro deste processo chamado evolução na reencarnação. Dentro desse olhar, eu vou trazer informações que eu acho de extrema importância para nós, né? Aquilo que nós temos que estar atentos e o que nós temos que vivenciar de forma mais consciente, numa consciência mais desperta, para remodular a nossa vida da melhor maneira. A primeira coisa que a gente tem que olhar, 2024, eu sempre gosto de somar. Que número vai ser, que número vai representar o ano? E no primeiro olhar a gente já percebe que o ano está fechando com o número 8. Na hora já me vem uma simbologia, que é a simbologia do 8, deitado, que significa o símbolo do infinito. Representa o símbolo do infinito. E o que o símbolo do infinito diz para nós? Eu gosto muito dessa leitura dinâmica, né, da vida, de sincronicidade, de observar as coisas, de tentar ver qual o significado de tudo, porque tudo na nossa vida tem uma razão de ser. Acontecimentos, situações, circunstâncias, formas, formatos, materializados ou não, tudo que você colocar o seu olhar com uma curiosidade a mais, você vai obter respostas. O símbolo do infinito nada mais, nada menos que é infinitas possibilidades. É um ano que vai trazer para nós tudo aquilo que nós desejarmos conscientemente construir, materializar. Tudo será possível. A energia é muito abundante, a energia é muito próspera, a energia é de grandes dimensões, é imensurável. Tudo que vem muito grande. Mas como? Para quem? De que forma, né? Eu fiz um roteirinho até aqui, vocês me perdoem que eu vou estar olhando, porque eu fiz um texto bem complexo, assim, de tudo isso. Eu gosto de escrever, adoro. Coloco nas minhas inspirações tudo no papel primeiro e depois eu transformo isso em temas. É assim que eu trabalho. Porque muita coisa, assim, que quando vem essas inspirações, elas vêm da nossa alma, né?
Toda inspiração, todo princípio criativo que nós temos, as ideias que brotam, tudo isso vem da nossa alma. A gente conectado de forma leve, a gente sempre acessa algo maior. E é assim que eu funciono. Que o ano de 2024 é um ano de grandeza, de grande colheita e de grandeza. Passamos então por uma reflexão profunda, olhando que nós iniciamos o nosso ano de 2024 já com um grande portal, que tem um significado muito similar ao que nós vivemos todos os anos, dia 12/12, que eu digo que esse é um número mestre, e eu considero esse 12/12, eu até acho que falei sobre isso uns dias atrás, que ele é um portal de maestria. O número 12 é uma frequência muito elevada, é um portal muito grande, de grandes dimensões, de uma vasta energia muito profunda, muito elevada e muito além da nossa imaginação. Eu vejo que 8 de janeiro, prestem atenção, 8 de janeiro é um dia extremamente importante. Ele vai ser um marco no nosso ano. 8 de janeiro, 8/8, entenderam? Porque dia 8 é um paralelo do número do ano que nós estamos vibrando. E nós estamos, então, duplicando a frequência do infinito no dia 8. Isto é extremamente sério. Sério mesmo. Por quê? É como se fosse um ponto final. É como se fosse a pessoa chegou no limite, ela chegou na hora que ela precisava chegar, ela está no ponto que ela precisa chegar, e isso vem do quê? Vem de uma programação muito antiga, evolutiva. Então, simboliza que até o dia 8 de janeiro nós vamos estar trazendo de forma muito potencial à consciência o que nós somos, o que nós trouxemos para essa existência como um propósito, para que a partir desta data nós possamos, digamos assim, potencializar tudo que está naquele momento, vai estar dentro de nós. Se uma alma vem trabalhando, vem se lapidando, vem se conscientizando, vem buscando viver os verdadeiros valores dentro de si, ela está num esforço de autoconsciência para ter mais autodomínio, claro, ganhar leveza na vida, ela está no ponto certo, porque ela trabalhou arduamente até aqui, ela está num processo terapêutico, digamos assim, espiritual, em busca da maestria divina, então ela chega nesse limite. E isso vem, às vezes, de uma conclusão, como nós estamos vivendo num momento muito especial, que é a transição planetária, que é a era de Aquário, que é essa energia grandiosa que está nas nossas mãos. Então, ela está diante da manifestação da sua própria maestria. A partir do dia 8 de janeiro, vai vibrar no planeta uma energia de maestria. Então, nós nos tornamos mestres naquilo que alcançamos a partir daquele momento. Entenderam? Mas, e as pessoas que não conseguiram galgar conscientemente os seus processos? As pessoas que não conseguiram realizar as suas reformas íntimas? As pessoas que ainda não têm um grau de consciência maior, mais elevada? Aí que está o ponto, né? É porque essa data ela é tão importante, é como se ela fosse o ponto zero da existência. A partir desta data, eu serei a pessoa. Se você está dentro de um processo de construção e você tem um grau de consciência, sua frequência está mais elevada, você está carregando um grau de consciência amorosa muito grande dentro de você. Então, você, a partir disso, você vai receber o impulsionamento para existir desta forma. Você vai ter muito impulsionamento, muito, assim, como que eu vou dizer, muito insight. Na verdade, a gente já começou, a gente já está sendo preparado agora, né?
As pessoas estão sonhando muito com o passado, estão trazendo muito, tem uma retrogradação no ar aí, né? Que está trazendo oportunidade de despertar da consciência. Então, a gente está numa avalanche de consciência, de sonhos despertos, de pesadelos às vezes, mas é para oportunizar a pessoa a refletir, para ela pensar mais sobre as suas coisas, aquilo que ela deixou passar. Está abrindo tudo e vai ser muito intenso até o dia 8 de janeiro, porque é a última oportunidade. É como se fosse assim, o bonde vai passar dia 8 e a gente está arrumando a mala aqui para ver o que a gente coloca nessa mala que é efetivo e que realmente nós temos que obter esses objetos, essa forma, que isso é indispensável para a nossa existência. Que dia 8 o bonde vai passar e a gente precisa subir nele. E a mochila que a gente vai carregar, ela tem que estar somente levando aquilo que é essencial, que é vital e que é algo muito bom para levar isso conosco. Isso é super importante, a gente observar esses movimentos interiores, porque estamos em reforma íntima aceleradíssima agora. E dia 8 é um marco, porque aquilo que você definir, aquilo que você constatar, definir, priorizar, ser, a partir dessa data, vai se multiplicar muito. Vai se multiplicar intensamente. Precisamos ter um grau de consciência elevada, porque o que nós estivermos manifestando até o dia 8 de janeiro, não é uma coisa de agora, é algo que é um resultado de uma evolução muito longa, de muitas vidas, de muitas existências, vai se perpetuar. Vai se perpetuar impulsionado pela energia de maestria, do exercício da maestria em manifestação. Então, se tiver muito amor, vai ser muito fácil amar. Você vai estar na corrente do bem. Você vai estar cadastrado no ônibus corrente do bem. Então, você vai se impulsionar e tudo que você puser a mão vai ser próspero. Tudo que você colocar a mão vai dar certo. Vai ser muito fluídica a sua vida. Frequências elevadas, fluídico é o movimento. Porém, as pessoas que estão amarradas aos processos, as cargas velhas não foram jogadas. A pessoa não se trabalhou no auto-perdão, porque a forma de lidar com isso agora, se você está caindo aqui agora, está me ouvindo pela primeira vez falar sobre isso, se você não tem ideia do que é esse processo terapêutico, se você não tem ideia do que é reforma íntima, observe os teus sentimentos. Quanto que você fica parado em emoções boas ou emoções ruins. E comece a classificar, isso é bom, isso é ruim. Eu não quero mais isso. Você precisa fazer isso. Ninguém vai poder fazer isso por você. Começar a classificar diariamente o que é bom e o que não é. É como se você fosse viajar no dia 8 para distâncias muito longas e você não pudesse voltar e você tivesse que colocar nessa malinha, nessa mochilinha, o que é essencial para você. Comece a fazer agora a sua limpeza, a limpeza no seu armário, a limpeza no seu eu, a limpeza na sua forma, a lapidação da existência começa a ter uma forma, ganhar uma forma muito impulsionada pelas energias muito elevadas que estão no planeta, que são energias de quinta dimensão. Lembrando mais uma vez, energias de quinta dimensão, energia amorosa. Então, se você decidir, isso eu não quero mais para minha vida, eu não vou mais viver dentro desse funcionamento, eu quero parar de reclamar, eu não quero mais sentir medo, eu não sou o meu medo, eu não quero mais, eu não sou mais a minha reclamação, eu quero classificar a minha vida de forma diferente, eu quero viver de forma mais leve, você precisa decidir isso. Porque se você tomar uma decisão, uma identidade muito grande com sua alma, você vai ganhar um upgrade, você vai ter um impulsionamento, você vai ser lançado para o novo.
E isso você pode fazer mesmo que você ainda não tenha passado por um processo terapêutico, por um despertar da consciência tão profunda, mas que você tem agora uma decisão fundamental, primordial para existir neste corpo e manifestar algo melhor, mais fiel à sua verdade, aos seus valores. O que são valores? Valores divinos, a retidão, o amor ao próximo, a doação, a entrega, a confiança, a fé, isso são valores espirituais, isso é maturidade espiritual. Aliás, uma das coisas que o ano de 2024 vai trazer. E tudo isso vai, então, reverberar. Você vai entrar a partir do dia 8 de janeiro no que a gente chama de reverberação da ação. Reverberação na ação e reverberação da manifestação. Ou seja, você vai ser impulsionado a fazer o bem, ou se você tiver dentro de você camadas ainda densas, você vai ser impulsionado para viver assim. E assim, mais uma vez, a gente diz que isso nada mais, nada menos é que a separação do joio e do trigo. Aqueles que optam pelo bem maior, vão viver em forma muito mais elevada, e as pessoas que definem o caminho como algo não tão bom, amargura, medo, insegurança, a velha forma de reclamar, a velha forma de se vitimizar, de achar que o mundo deve a ela, então essas pessoas vão afundar cada vez mais, enquanto as outras que estão já com a sua manifestação elevada vão se elevar cada vez mais. Então fica assim, ó, os que estão em cima, os que estão medianamente vão cada vez mais subir, os que estão medianamente, que escolhem a ação contrária, vão descer cada vez mais. Então, essa separação vai acontecer. É a divisão de mundos, né? Em que mundo você está acordando? No mundo que está o caos ou no mundo divino e esperançoso, porque você é um ser divino, está aqui para manifestar somente o ser divino que você é e que você pode estar intencionando cada vez mais o bem e a sagrada existência. Vamos dar uma olhada aqui, se eu não esqueci de nada. Então, claro que é um ano divisor, é uma data que a gente chama de momento divisor. É um momento divisor porque a intenção, ela vai em ambas as formas, positiva ou negativa. A intenção que vibrar em você a partir do dia 8 vai se manifestar. É isso que você tem que entender. É como se você não tivesse muito autonomia dentro disso. A autonomia você tem até lá para decidir o que você quer viver. Essa é a sua autonomia e responsabilidade. Mas a frequência vai ser muito avassaladora, vai ser muito gigante. Então ela vai te empurrar, te impulsionar naquilo que você tiver intencionando. As suas intenções vão ganhar forma muito imediata, muito rapidamente. E isso é engraçado que com outras palavras, a gente já falou, isso, a mesma coisa que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, eu já trouxe em outras viradas de ano. Por quê? Porque isso tudo acaba fazendo parte da grande meta da transformação planetária, que é a vida em quinta dimensão. Então, a reforma, quem está em grande reforma é o mundo, é o nosso mundo, que o velho mundo não vai mais existir e ele vai ficar cada vez mais distante de nós para dar forma ao novo mundo. E eu vou repetir uma coisa que já falei aqui uns dias atrás. Nós não temos como habitar o novo mundo nas nossas velhas formas. Não é compatível. Não é compatível, não será compatível. Você vai precisar passar por uma auto-reforma e o caminho é o auto-perdão. Por que algumas pessoas ficam mais leves? Por que algumas pessoas conseguem tantas coisas? Por que algumas pessoas estão se modificando, estão fazendo grandes transformações e outras não? A chave é o auto-perdão.
Mas que auto-perdão é isso, Josi? Simples assim. Olhe se as formas que você não está vivendo e reproduzindo não são de auto-boicote. Às vezes você quer ser amado, mas você faz tudo o contrário do amor. E aí você reclama que a vida está te machucando. As pessoas não te amam, as pessoas não trazem para você benefícios. Isso tudo parte de você. Tudo que você está manifestando no mundo, o mundo está devolvendo para você automaticamente e assim sempre será. Nós precisamos ter mais consciência do que nós estamos fazendo para o mundo. Que influência está saindo de nós? E aí observar o que está voltando, porque será compatível sempre. Nós temos um portal bastante importante, que eu estou chamando esse portal do 8 do 8 de portal do exercício da manifestação de maestria divina aqui na forma humana. O que você acreditar, o que estiver assim, como que eu vou dizer, prontamente acontecendo na sua vida, prontamente se manifestando, espontaneamente, essa palavra que eu queria, aquilo vai ganhar forma. O que for espontâneo para você. Então você tem que estar atento, tem que estar perceptivo, porque o que for espontâneo é a sua verdade que você estará manifestando. Se conecte com a sua verdade interior para que você possa expressar aquilo que você tem de mais sagrado dentro de você, para que você seja impulsionado para uma grande forma divina aqui em manifestação. Vamos lá, deixa eu dar mais uma olhada aqui. Nós vamos então viver um salto quântico a partir do dia 8 de janeiro. Esse é o primeiro de outros muitos portais que o ano de 2024 vai trazer, para que a gente possa chamar o ano de 2024 o ano impulsionador. O nome que a gente poderia dar ao ano 2024 é o ano impulsionador do fechamento do grande ciclo que vai acontecer em 2025. 2025 ele vai trazer conclusões de um longo período evolutivo que a Terra vem demonstrando. Nós temos que lidar com esta autoconsciência suprema para que a gente possa estar nesta linha de processo evolutivo maior. Se houver amor dentro do seu coração, o amor se multiplicará. Se você estiver vibrando em terceira dimensão, tudo isso vai se multiplicar absurdamente também. Você não vai ter controle sobre isso. Vamos fazer muitas reflexões até o final desse período. Vamos meditar bastante, vamos pedir antes de dormir que venham respostas em sonhos daquilo que eu preciso saber para transformar e melhorar como pessoa. Eu trabalhar o meu processo mais consciente para que eu possa estar dentro de um processo maior e melhor que eu tanto desejo viver. O ano de 2024 traz para nós grandes conquistas. É um ano da colheita, é o chamado o ano da colheita, da grande colheita, porque o que vai reinar dentro de nós são as infinitas possibilidades. Nós vamos poder adquirir muitas coisas dentro deste processo de vida. Tudo depende da nossa forma de vivenciar com responsabilidade cada dia, cada momento que passa e nos levando ao melhor. Esse ano do despertar, vai trazer colheita, vai trazer fechamentos de ciclo, vai colocar a gente no devido lugar. E entendam que não é de hoje, mais uma vez eu vou colocar isso, não é de hoje para o dia 8, e sim o que está se fechando, o que está se concluindo, para a gente adentrar um ano de infinitas possibilidades. Agora é tudo que eu trouxe desde que nasci aqui, as propostas, o propósito divino que eu trouxe a esta forma e que foi coletado
por vivências, informações, situações e circunstâncias de outras vidas que somaram e que juntas, elas concluíram um plano de resgate aqui, nesta existência. Como se nós talvez tivéssemos conscientes até aqui, ou se algum de nós estivesse acordando de um momento, olhando para algo que talvez nunca tenha visto. As oportunidades estão para todos aqueles que desejarem, no fundo do coração, viver de forma melhor, mais assertiva, mais amorosa, com fé, esperança e consciência, responsabilidade e amor. Tá bom? Terminando aqui então o tema de 2024. É bastante sério isso, parece que não, mas é. Multipliquem essa informação, multipliquem esse vídeo o máximo que vocês puderem para ajudar nossos irmãos a se prepararem dentro do processo pessoal que cabe a cada um de nós. Lembrando que nós vamos esperar Jesus, Mestre Jesus. As pessoas têm me perguntado, Josi, que horas que acende a vela, como que faz? Não. Você pode fazer na sua ceia, na hora do seu jantar do dia 24. Já recebe Jesus ali, acende uma vela, dedica a Ele, abre-se para receber o grandioso amor. Ele vai visitar a sua casa. Jesus está dizendo e pedindo para que a gente abra a porta do nosso lar para que Ele adentre verdadeiramente as nossas vidas e que o amor de Jesus preencha os nossos corações, trazendo força, fé, coragem, determinação para tudo aquilo que nós precisamos resgatar, viver e aqui manifestar, ok? É isso então, pessoal. Fica agora aqui a dica da virada do ano, né? Pensem bem o que vocês querem manifestar, construam pensamentos, ideias positivas e aquelas pessoas que trabalharam muito já até aqui vão colher abastadamente, porque vai ser um ano de grande prosperidade na existência. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, Mestre Jesus em suas casas. Deixem a casa bem linda e arrumem um cantinho só para Ele. Coloque uma rosa vermelha que Ele ama, né? Coloca uma vela do jeito que você quiser. Se não quiser acender vela, também não acende. Mas é um seu cantinho sagrado para receber Mestre Jesus. Um beijo, então. Até a próxima. E logo, rapidinho, nós retornamos aqui e nos vemos. Um grande beijo.